Graça e paz, bom dia, todos bem? Hoje eu queria continuar o que a gente tem compartilhado sobre ouvir, lá no texto de Lucas 8. Se você ainda não viu, eu te convido a assistir os vídeos anteriores. A gente tem feito uma série de vídeos sobre ouvir. E o texto de hoje, ele é um pouquinho extenso comparado com os outros, né? Mas eu queria trazer alguns pontos para você. Então abre o coração, se dispõe a ouvir, retenha o que é bom e que assim como Deus tem falado comigo, Ele também possa falar com você. Amém? Se você estiver aí, pega a sua Bíblia, eu queria ler com você primeiro, lá em Lucas 8, a partir do verso 26. A palavra diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, algumas traduções diz Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois muitas vezes se apoderara dele, e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também que fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe para que se retirasse dali, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem que se tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Nos outros evangelhos, esse final diz que ele foi pregar em Decápolis. Ele foi pregar em 10 cidades diferentes. Eu sei que quando a gente fala desse tema, fala, nossa, um homem endemoniado, algumas pessoas se assustam um pouco com a ideia ou dão descrédito, mas não é simplesmente disso que eu queria falar. Como nós temos falado anteriormente, nós viemos falando sobre ouvir. Nós falamos das mulheres que ouviram e que, dentro das suas possibilidades, quiseram que a palavra de Jesus continuasse. Falamos lá da parábola do semeador, onde diz que a palavra é a semente, que nós somos a terra e cada tipo de terra tem a oportunidade de gerar frutos ou não, que sejamos nós terra boa.
Vimos a parábola da candeia, onde nós somos a luz do mundo e a luz dos olhos sobre o nosso corpo. Falamos sobre a família de Jesus. Ontem nós compartilhamos sobre a tempestade, como ouvir também acalma a tempestade ouve e se acalma, há bonança quando nós ouvimos. E nesse momento eu queria falar para você sobre recompensa. Como assim? Eu sei que esse texto é muito rico, que a gente acabou de ler. Mas eu queria apontar 3 pontos com você, para que a gente possa compreender o contexto do que nós temos falado até então. Até separei alguns. O primeiro é algo muito estranho. A primeira vez que eu parei para pensar nisso, eu assustei um pouquinho, sabe? Mas não por conta da situação, mas por conta da ação. A palavra diz que, e pare para pensar só uma coisa, Jesus atravessou o mar no meio de uma tempestade, porque precisava ir para o outro lado. No texto anterior nós compartilhamos isso. E quando chega do outro lado, ele foi para poder encontrar um homem que estava possesso de demônios. E quando o homem é liberto, ele volta. Então quer dizer, ele deu uma baita de uma viagem, única e exclusivamente para alcançar uma pessoa. Porque uma pessoa, uma alma diante do Senhor é algo muito valioso. E por isso eu quero te lembrar que o Senhor está sempre buscando por você, para que você se aproxime dele. Porque você é importante. Se por um homem nessas condições, Jesus no meio do seu ministério, que se nós olharmos a Bíblia é curto, 3 anos e meio, ele foi capaz de gastar esse tempo, ter essa disposição para alcançar uma única pessoa, que o Senhor não pode fazer pela sua vida. Mas vamos voltar para o texto. Então o primeiro ponto que eu queria apontar é justamente a questão do homem possesso. Porque a palavra diz que ele veio de barco, nós vimos ontem no último vídeo, ele veio de barco, ele chegou e entrando ali, ele dá de frente para um cemitério e do cemitério vem um homem nu, todo retalhado, possesso de demônio, mas a palavra diz que ele vem correndo e se ajoelha, se prostra diante de Jesus e ainda não só diz, mas reconhece Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Às vezes os homens não conseguem fazer isso. O que nos difere desse ouvir, e eu gostaria muito que você entendesse isso, é algo que nos é concedido chamado livre-arbítrio. Enquanto a gente se julga o possuidor do próprio arbítrio, isso nos impede de ouvir muita coisa da parte de Deus. Se dá a oportunidade de que a palavra seja, ao menos em algum momento, para que você tenha fruto e compreenda o que eu estou falando. Olhe a palavra como uma única opção, como uma única verdade, ao menos uma vez. E eu posso te garantir que quando você fizer isso, você vai ver fruto. Se isso não acontecer, e eu me ouso falar isso, eu abandono a minha fé junto com você. Mas eu digo isso porque eu tenho certeza que eu nunca vou fazer isso. E a mesma certeza eu tenho que quando você ouvir, os frutos dessa palavra também vão ser gerados em você. Então, esse é o primeiro ponto que mais me assusta. Porque o demônio reconhece quem é Jesus. Mas a palavra diz que ele reconhece, então há ali um esclarecimento de Lucas sobre o que aconteceu, que Jesus mandou que os demônios saíssem, os demônios pediram para que não o atormentasse, então passou uma manada de porcos e os demônios pedem para entrar nos porcos, Jesus permite, os demônios saem, os porcos caem pelo despenhadeiro e esse homem é liberto. Mas o que eu queria que você entendesse é o fruto do ouvir. Porque Jesus lançou uma palavra, o homem e os demônios ouviram, e o fruto foi gerado.
Porque para pensar um pouco, como que era a vida desse homem antes dele conhecer Jesus? Antes dele ter um encontro verdadeiro com Jesus. Até separei algumas coisinhas para pensar um pouquinho. Lá no verso 27. Primeiro, ele era um homem possesso. Os demônios é que davam direção sobre a vida dele, ele era possuído por demônios. Ele era afastado de tudo. Ele vivia nu, ele não tinha nem roupas. Não tinha nenhuma cobertura sobre a vida dele. Ele estava sem casa. Você consegue imaginar alguém que mora no cemitério? Peladão. É esquisito demais, mas era a vida desse homem, o que a Bíblia diz. E por último, é justamente o lugar onde ele vivia. Ele vivia num lugar de morte, onde ninguém queria estar. Era o único lugar que ele se achava para poder estar. Olha que vida desgraçada. E entenda como vida desgraçada, não somente uma vida ruim, mas uma vida desgraçada é uma vida desprovida da graça de Deus. Graça de Deus é um presente para nós. É através da graça que nós somos salvos, pelo sacrifício de Jesus. Então, em nome de Jesus, para olhar um pouquinho o tamanho dessa transformação. Eu digo para olhar um pouquinho porque eu sou muito cinematográfico. Eu gosto de ler a Bíblia e enxergar aquilo que está acontecendo. Porque para olhar o contexto desse homem sem Jesus. Aí depois ele vem, tem um encontro com Jesus, ele recebe Jesus na vida dele, e então aparece um outro homem. E se a gente olhar lá no verso 35, primeiro, ele é um homem liberto, não tinha mais influência nenhuma na vida dele. Os demônios não tinham mais poder sobre a vida dele, não havia ação alguma que ele não tivesse consciência. Segundo ponto, ele está vestido. Que a palavra diz que quando as pessoas vêm tirar satisfação com Jesus sobre o que aconteceu com os porcos, queriam ver o que aconteceu com o endemoniado, se ele realmente foi liberto, eles chegam e ficam espantados. Porque eles encontram um homem completamente oposto àquele que vivia no cemitério. Que ele está liberto, ele está vestido, diz que ele está o estado mental dele, ele está em perfeito juízo. Diferente de antes, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe aonde ele está. Ele sabe diante de quem ele está. E ele reconhece Jesus tanto quanto os demônios reconheceram antes. Ele reconhece quem Jesus é, ao ponto que, diferente do anterior, em que ele sofria e lamentava dentro de um cemitério, ele está são, vestido e aos pés de Jesus, ouvindo da parte dele. Então, olha o contexto e a transformação de uma vida desgraçada, uma vida desprovida de graça, e uma vida provida da graça de Deus. E um terceiro ponto que eu queria falar com você é algo muito curioso, porque quando esse homem está possesso, e os demônios pedem, por favor, não me atormente, me deixe ir para os porcos, Senhor permite. Só que lá no final do texto, para pensar um pouquinho comigo. Quando os homens daquela cidade pedem para que Jesus vá embora por conta das perdas deles, mas não conseguem enxergar quem Jesus é, diz que Jesus entra no barco para ir embora e esse homem que foi liberto vai atrás de Jesus e diz, me deixa aí com você. E a resposta do Senhor Jesus é não. Volta para sua casa e prega para os seus. Conte aquilo, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Então quer dizer, pensa só um pouquinho comigo. Jesus, ele disse sim para os demônios, mas ele disse não para um discípulo, porque ele se tornou um novo discípulo. E aqui está um princípio muito precioso de uma vida com Deus, de uma vida de alguém que
está disposto a ouvir Jesus. Porque muitas vezes, quando você buscar o sim, não é isso que você vai encontrar. Sabe, o fato de permitir, de dizer o sim nesse contexto, não é simplesmente para que a vontade de Deus se cumpra sobre aqueles demônios. Não. O fato de Jesus dizer sim aqui é porque aqueles que escolhem estar condenados, aqueles que escolheram uma vida para ser caminhados sem Jesus, aqueles que escolhem uma vida para se caminhar sem Cristo, a palavra é clara quando ela diz que o amigo do mundo os constitui inimigo de Deus. E a maior severidade de Deus nesse tempo é entregar o homem à sua própria sorte. E quando a gente entrega a própria sorte, tem duas coisas que podem acontecer. As coisas darem tudo errado. E às vezes acontece, né? As coisas darem tudo errado. E a gente ter a oportunidade de se arrepender e aí retornar para Jesus. Mas por um outro lado, pode ocorrer de a gente fazer escolhas sem Jesus e dar tudo certo. E a gente ter a falsa impressão de que é possível viver sem Jesus nessa vida. Mas entenda que essa permissividade de Jesus, esse falar o sim, não é simplesmente para agradar. É porque para aquele que escolheu caminhar sem Jesus, pouco importa a resposta dele. Porque ele já escolheu o próprio caminho. Agora, do outro lado, aquele que ouviu Jesus, lá no final do texto, quando o gadareno fala, deixe-me ir contigo, e ele fala não. O não é muito mais edificante do que qualquer sim que você já ouviu. Como a gente viu no vídeo anterior, são momentos de tempestade que nos dão testemunho. São momentos de dificuldade que mostram o quanto a gente é forte. São momentos de luta que nos dá a possibilidade de vitória. É no momento de uma disputa que a gente tem a oportunidade da medalha, do troféu. Se não houver a prova, não tem a nota, né? Eu lembro de momentos na escola bem constrangedores. Mas o que eu queria te dizer é que normalmente o não dito por Deus, o não dito pelo Senhor, ele vai nos edificar muito mais. Agora, ter a disposição de ouvir o não depende de Deus. Isso depende de nós. Por isso a importância do ouvir. Tem um texto de Hebreus, eu queria ler com você, é Hebreus 12, verso 5, diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Entenda uma coisa. Somente aquele que você ama, você vai dizer não com toda a propriedade. Em casa, eu tenho um filho, Bernardo, que vai fazer 6 anos agora em agosto. E eu sei que às vezes eu sou muito duro com ele. Minha esposa também me exorta muito nisso, né? Mas eu amo o meu filho. Amo ele. E se eu não for a pessoa, se eu não for a direção na vida dele, para poder ensinar o que está errado, ele vai aprender da pior maneira possível. A responsabilidade pelos nossos filhos é nossa. Queria falar isso para você, pai. A responsabilidade pela educação do seu filho é sua. Estamos num período bem difícil, onde as aulas virtuais começaram para muitas escolas, né? Mas entenda uma coisa. A escola, ela adestra. Quem educa é a família. Pai, mãe.
Você é o responsável por exortar os seus filhos. E quando a gente olha para o Novo Testamento, esse princípio neotestamentário, o nome que Jesus veio trazer de Deus, que é Pai. O pai que ama, exorta o filho. E quando a gente busca ouvir o Senhor com uma expectativa no coração, muitas vezes a gente ouve não. Mas quando a gente ouve não, a gente precisa entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós não entendemos. Difícil a gente entender. Mas quando a gente compreende quem está dando direção, a gente fica mais seguro. E para nós encerrarmos, eu queria falar justamente do título. Porque esse homem gerazeno, gadareno, a palavra gadareno, ela significa recompensa do fim. E eu queria te dizer, às vezes as coisas, quando nós caminhamos com Jesus, parece que não estão começando boas. Mas eu posso te garantir, quando a gente dá lugar para o Senhor, ouve, é liberto de tudo aquilo que nos influencia e somos transformados por Ele, há uma recompensa no fim. Sempre há. Nós, como homens, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quem dirá Deus? Sabe, em nome de Jesus, eu gostaria muito que você desse a oportunidade de ouvir a Deus como eu tenho ouvido esses dias. Que em nome do Senhor Jesus, você consiga enxergar a recompensa que tem sido preparada para você. Que Deus te abençoe. Um excelente dia. E vamos esperar a nossa recompensa em Cristo, em nome de Jesus. Amém.